Pessoal, então fazendo a correção dos exercícios da aula online da semana do dia 3, os exercícios que vocês fizeram de forma online. A primeira questão: um feixe de luz monocromática incide na superfície de separação entre dois meios com índices de refração NA e NB. Sabendo que os ângulos de incidência e refração são 30 e 60, determinar a razão entre o índice A e o índice B. Então, nós vamos pegar a fórmula da lei de Snell e vamos deixar de forma pronta já essa razão entre o índice de refração em A e o índice de refração em B. Então, pegando nossa fórmula, nós sabemos que o ângulo de incidência é 30, então nós vamos precisar do seno de 30, e o ângulo de refração ele é 60, então nós vamos precisar do seno de 60. Como eu quero NA sobre NB, o NB que está multiplicando, eu vou descer com ele dividindo. E o seno que está multiplicando aqui vai descer dividindo lá embaixo. Então, é só resolver. Seno de 60 divididos pelo seno de 30. O seno de 60, usando os ângulos notáveis, ele vai ser raiz de 3 sobre 2. E o seno de 30, ele é 1 sobre 2. Aqui nós temos uma divisão de frações, né? Uma divisão de duas frações. Como que nós resolvemos isso? Nós conservamos a primeira e multiplicamos pelo inverso da segunda. Então, a primeira é raiz de 3 sobre 2, vezes o inverso da segunda. Então, o 2 sobe e o 1 desce. Eu simplifico 2 e 2, a minha resposta vai ser raiz de 3. Nesta questão, eu considerei duas questões como corretas. A raiz de 3, porque ela tinha pronta aqui, e o 1,73, que eu vi que vários alunos marcaram esta alternativa, mesmo a resposta, se a gente pegar a raiz de 3 na calculadora e efetuar, ele vai dar 1,73 e vai ter outros valores após a vírgula, mas se a pessoa chegou a 1,73, estava no caminho correto, utilizou duas casas após a vírgula, então eu acabei considerando. Embora, pessoal, essa questão, né, ela não valia ponto nenhum, mas estava no caminho. Mas a resposta correta, corretíssima mesmo, seria a raiz de 3. A questão 2. Um feixe luminoso incide na superfície de separação entre dois meios, o A e o B. Sabendo que o ângulo de incidência é 30 graus e que o índice de refração em A é 2, determine o valor do índice de refração no meio B, para que o ângulo seja de 45. Então, a fórmula é exatamente a mesma e nós já temos o índice de refração no meio A. Nós queremos encontrar o índice de refração no meio B. Então, o seno de 30 vezes 2 é igual ao seno de 45 vezes esse índice de refração que nós vamos encontrar. O seno de 30 é 1 sobre 2 e o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Aqui, utilizando matemática básica, nós simplificamos, vamos ficar apenas com 1 igual raiz de 2 sobre 2 vezes esse índice de refração. Essa raiz de 2 que está multiplicando vai descer embaixo do número 1 dividindo. E novamente nós vamos ter uma divisão de fração. Como que nós resolvemos isso? Conservamos a primeira e multiplicamos pelo inverso da segunda. 1 vezes 2 vai ser 2, divididos por raiz de 2. Aqui nós vamos usar outro conceito de matemática básica que se chama racionalização, porque nós não podemos deixar a raiz embaixo. Então, eu vou multiplicar em cima e embaixo pela mesma raiz. 2 vezes a raiz de 2 é 2 raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 vai ser raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4 vai ser 2. Como nós temos o 2 em cima e o 2 embaixo, outra regrinha, nós podemos simplificar. Então, o índice de refração no meio B, ele vai ser de raiz de 2. Se efetuar raiz de 2 na calculadora, vocês vão encontrar uma resposta aproximada de 1,42. E a questão 3, exatamente o mesmo processo. Um raio de luz monocromático incide na superfície de separação entre dois meios, com índice de refração de 1,82, passando do menor para o maior índice. Determinar o ângulo de refração. Então, veja que agora nós queremos determinar o ângulo. Então, nós vamos achar o seno, nós precisamos fazer voltar nesse ângulo. Então, nós temos aqui que o ângulo de incidência é 30
e nós temos o índice de refração. O ângulo aqui de refração nós vamos encontrar e o índice de refração no meio B, né, no caso, é 2. O seno de 30 vezes o 1,8 é igual ao seno do ângulo de refração vezes 2. Eu vou ficar com 1,8 divididos por 2 e esse 2 que está multiplicando, ele vai descer dividindo. Então, eu vou ficar com 1,8 divididos por 4. Este valor vai ser 0,45. Então, para quem não tem calculadora científica ou não sabe trabalhar de forma correta, eu aconselho vocês irem fazendo o seno de cada ângulo aqui para ver qual deles vai se aproximar à resposta, que é 0,45. Então, se vocês forem por tentativa, vocês vão encontrar a letra D. Se vocês tiverem calculadora científica, deem uma olhadinha aí como que vocês conseguem fazer, mas a minha calculadora eu faço Shift, aqui em cima o Shift, e no lugar do seno do ângulo aqui, ó, ele tem seno elevado a menos 1. Esse seno elevado a menos 1, ele é a função inversa. Então, se vocês apertarem o Shift na calculadora de vocês e acharem esse seno na menos 1, ele é a função inversa. E eu venho aqui e coloco o valor que eu encontrei, 0,45. Ele vai fazer o inverso, então ele vai pegar da resposta e me levar para o ângulo, beleza? Então, eu consigo encontrar isso para qualquer valor, para seno, cosseno e tangente. Vejam se vocês encontram isso na calculadora de vocês. Então, é Shift e a segunda, que é a segunda função, mais o seno inverso. Aí, vocês escrevem o valor que vocês encontraram e ele vai levar vocês na resposta correta. Beleza, pessoal? Pessoal, fazendo a correção dos exercícios da semana do dia 10 de agosto. É a primeira questão. Um raio de luz propagando-se no ar incide sobre uma placa de vidro conforme mostra a figura. Sendo o índice de refração do ar 1, qual é o índice de refração do vidro? Então, eu vou achar o N2. Nós temos os ângulos aqui, que é 60 e 45. Então, usando a tabelinha de vocês, que eu passei, é só substituir. O índice de refração no ar é 1, vezes o seno de incidência é o seno de 60. É igual ao N2, que é o índice de refração no meio 2, vezes o seno de 45. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, e o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Eu consigo simplificar os dois números 2 aqui embaixo, e eu vou ficar com raiz de 3 é igual a N2 vezes raiz de 2. Esse raiz de 2, ele vai descer dividindo. Vocês vão ver que vocês já fizeram isso. A raiz de 2 não pode ficar embaixo, então nós vamos racionalizar. Multiplicar em cima e embaixo pela raiz de 2. Então, raiz de 3 vezes raiz de 2 vai ser raiz de 6. Raiz de 2 vezes raiz de 2 vai ser raiz de 4. Raiz quadrada de 4 vai ser 2. Então, a nossa resposta correta vai ser raiz de 2 sobre 2. A questão número 2. Um raio luminoso que se propaga no ar, já passa o índice de refração 1, incide obliquamente sobre o meio transparente de índice de refração N, fazendo um ângulo de 60 graus com a reta normal. Nessa situação, verifica-se que o raio refletido é perpendicular ao raio refratado, como ilustra a figura. Calcular o índice de refração neste meio. Pessoal, precisa prestar bastante atenção neste desenho aqui, certo? Então, o enunciado traz que o ângulo de incidência é de 60 graus e que o ângulo refletido e o ângulo refratado, eles são perpendiculares. O que significa perpendicular? Esse ângulo aqui, ele é de 90 graus. Então, nós precisamos descobrir qual é este ângulo de refração aqui embaixo. Lembrando que o ângulo, ele é sempre formado entre o raio refratado e a reta normal, assim como o ângulo de incidência. Ele é entre o raio luminoso e a reta normal. Então, se aqui é 60, a gente já viu que o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão, eles são iguais. Então, aqui é 60, aqui também é 60.
A reta normal fecha com a superfície um ângulo de 90 graus. Então, se aqui é 60, aqui vai ser 30. Agora, nós sabemos que este ângulo aqui é perpendicular, as retas são perpendiculares. Então, esse ângulo aqui também é de 90 graus. Então, se aqui é 30, aqui vai ser 60. E nós sabemos que aqui embaixo, a reta normal e a superfície fecham um ângulo de 90 graus. Então, se aqui é 60, aqui vai ser 30. Então, nós vamos estar utilizando 60 e 30. Só substituir na forma. O ângulo, né, nós já temos, que vai ser 60. O índice de refração nós temos, que é o ar, que vai ser 1. Então, 1 vezes o seno de 60 é igual a N2 vezes seno de 30. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2 vezes 1. E o seno de 30 é 1 sobre 2. Simplificando, N2 vai ser raiz de 3. A questão 3. A figura adiante mostra um raio de luz monocromático que se propaga pelo meio A, de índice de refração 2. E nós temos o seno de 37 e o seno de 53, que já foi dado. Devemos concluir que o índice de refração no meio B é... Pessoal, qual é o índice de refração no meio B? É simples, nós vamos pegar o índice de refração do meio 1 vezes o seno deste ângulo, o índice de refração em 2 vezes o seno do ângulo de refração. Só que vocês precisam se atentar a um detalhe nesse desenho aqui. Ele traz 53 aqui embaixo. Esse 53 é o valor do raio, aqui do ângulo, né, do valor do raio de incidente entre a superfície. Nós precisamos desse valor entre a reta normal. Então, nós sabemos que a soma é 90. 90 menos 53, nós vamos ter 37. O mesmo detalhe aqui embaixo. Ele não traz o ângulo de refração, ele traz o ângulo em relação à superfície. Então, aqui embaixo vai ser 53. Então, só se atentem, né, para não usar esses valores aqui invertidos. Então, nós vamos usar 37 e vamos usar 53. Então, substituindo na fórmula, nós temos que o índice de refração no meio A é de 2. Então, 2 vezes o seno de 37 é igual ao índice de refração no meio B vezes o seno de 53. O enunciado já trouxe os valores em decimal, então eu vou multiplicar os dois e o 0,8 vai descer dividindo. A minha resposta vai ser de 1,5. E a questão 4, um raio luminoso propaga-se no ar com uma velocidade de 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, com um ângulo de 30 em relação à superfície de um líquido. Em relação à superfície, então prestem atenção, ao passar para o líquido, o ângulo muda para 60 graus. Também em relação à superfície, porque ele não fala outro detalhe ali. Qual é o índice de refração do líquido? Então, ele traz o índice de refração do ar e ele traz os 30 graus em relação à superfície, o mesmo esquema. Nós temos o índice de refração e o ângulo de refração e o ângulo incidente, no caso, eles são em relação à reta normal. Então, gravem uma coisa, o ângulo de incidência é em relação à reta normal. O ângulo de reflexão é em relação à reta normal. E o ângulo de refração também é em relação à reta normal. Então, se aqui é 30, o ângulo de incidência ele vai ser 60, porque precisa totalizar 90. E embaixo vai ser 30. Substituindo na fórmula, ele traz o índice de refração do ar igual a 1. Então, 1 vezes o seno de 60 é igual ao índice de refração do meio 2 vezes o seno de 30. Então, fica 1 vezes raiz de 3 sobre 2. N2 eu não tenho, seno de 30 é 1 sobre 2. Simplifico os dois número 2, esse 1 com esse 1, o índice de refração em 2 vai ser raiz de 3. Eu espero, pessoal, que vocês tenham feito a correção, tenham assistido até aqui e que tenham compreendido um pouquinho melhor este exercício aí, beleza?